Boa tarde, sejam todos, todas e todos bem-vindos. Sou Elaine Gomes, a minha formação ela é da graduação até a pós em História, né, e sou docente da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, na cidade de Belém. E eu, juntamente com a professora Karine Garcia, né, a professora doutora Karine, nós coordenamos esse grupo de pesquisa. Antes de nós começarmos a falar, em nome do grupo, eu gostaria de deixar o nosso manifesto de solidariedade a todos que perderam familiares e amigos, né? Porque nós estamos acompanhando um quadro diário de morte de mais de 2.000 pessoas por dia no Brasil com a Covid. E cada número tem um rosto, tem uma história, e a gente não pode deixar isso cair no esquecimento. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos participantes, dos membros do grupo de pesquisa, e da doutora Ivone Kazuko Yamaguchi, né, por ter aceitado o nosso convite. E como o nosso colega Sérgio Simone fez o convite à doutora Ivone, eu passo a palavra para que ele possa apresentar a nossa convidada. Sérgio, por favor. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, né? É uma satisfação ter a doutora Ivone aqui conosco nessa tarde. Eu sou Sérgio Simone, sou arquiteto e pesquisador do Centro de Memória do Instituto Butantan, onde eu coordeno a linha de pesquisa sobre arquitetura e patrimônio da saúde pública paulista. Eu conheci a doutora Ivone justamente quando ingressei no grupo de pesquisadores do Centro de Memória há poucos anos atrás, né? Naquele momento existia o Laboratório da Ciência, que se fundiu com o Centro de Memória, e a gente então está nessa nova fase, consolidando o Centro de Memória. Sobre o panorama da saúde pública, vamos dizer assim, da inserção do Instituto Butantan na saúde pública brasileira, a produção de fármacos, na década de 80, após as 2 décadas anteriores, durante o regime militar, ter sofrido uma grave crise, né, por falta de incentivos, de recursos, inclusive a questão da limitação com relação aos intelectuais, cientistas, né, nos anos 80, com a abertura e com a nova Constituição, né, com a abertura política, o 86 se institui um programa de autossuficiência nacional de produção de imunológicos, né, para tornar o Brasil autossuficiente. E então isso é uma ação do governo federal que passa a liberar recursos, né. Esse programa, o Butantan então assina um convênio e passa então a produzir vacinas e soros, inclusive a BCG, contra a raiva e outras. Em 89, se institui a Fundação Butantan, o que possibilita uma flexibilidade e agilidade do Instituto poder adquirir insumos e, enfim, contratar pessoas, fazer acordos e comercializar os produtos, o que também trouxe recursos para uma certa, vamos dizer assim, autonomia do Instituto em relação ao governo do Estado, e, enfim, ele se gere por recursos próprios, em grande parte, né, e parte desses recursos vão inclusive para pesquisa. Né? A doutora Ivone, ela ingressou, né, no Instituto em 1977, então foi exatamente nesse período. Aliás, ela se forma em 1977 e ingressa no Butantan em 79, então ela realmente ingressa nessa nova fase de, vamos dizer assim, de estruturação e de crescimento da área de produção do Instituto Butantan com relação a vacinas. Nessa trajetória, ela foi coordenadora-chefe do Laboratório de Produção de Vacinas BCG e OncoBCG, foi coordenadora-chefe do Laboratório de Produção de Soros Antiofídicos, Antitóxicos e Antirrábico, diretora do Serviço de Controle de Qualidade entre 97 e 2002, foi responsável pelo Departamento de Assuntos Regulatórios de 97 a 2015, foi farmacêutica responsável pela toda a produção de soros e vacinas do Instituto Butantan entre 97 e 2016. Em 2016, ela aposentou-se
e ofereceu-se como voluntária no Centro de Memória do Instituto Butantan, onde ela passou a colaborar na história da vacina, né? Essa história das vacinas dentro do Instituto, enfim, e no próprio âmbito da farmacologia nacional, né? E especialmente para estruturar o Museu das Vacinas, que atualmente encontra-se em fase de organização e de implantação dentro do Instituto Butantan. É um prazer, então, enorme ter a doutora Ivone, e eu passo, então, a palavra a ela, com nossos agradecimentos e um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Sérgio, e agradeço mais uma vez o convite, né, e tentar não me aprofundar demais para ficar cansativo, mas eu formei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e, na fase ainda de estágio lá na faculdade, fui chamada porque tinha sido aprovada num concurso realizado, foi um concurso super abrangente, lá no Instituto Butantan e outros institutos de pesquisa do estado de São Paulo, e eu fui chamada para escolher aonde eu gostaria de trabalhar. E como eu era vizinha do Instituto Butantan, né, porque a cidade universitária fica ao lado, decidi ir para o Instituto, mas sem ter a mínima noção de o que fazia, afinal de contas, no Instituto. Para mim, era um local que tinha muita cobra, meu conhecimento era muito escasso, e cheguei lá, comecei a me lotaram no laboratório de tuberculose BCG, um laboratório de produção da vacina BCG, que era um dos laboratórios mais antigos do Instituto. Também, na época, já funcionava o laboratório de anatoxina, o toxoide tetânico e diftérico, a vacina pertussis, que é a vacina para que hoje em dia não se fala mais, mas é tosse comprida, estava em desenvolvimento, aperfeiçoamento, e aí cheguei lá no laboratório, enfrentei muitas dificuldades, a desconfiança do pessoal que trabalhava lá, porque eu e a minha colega, a Gilda Almeida de Souza, nós éramos formadas nível superior, sem conhecer nada, e foi uma fase bem complicada até conseguir ganhar confiança do grupo que fazia essa vacina já há 20, 25 anos. E aí aprendi muito, tivemos que estudar, ir atrás de referências sobre a vacina, e aí nós notamos que a produção era muito artesanal. Na época já estava iniciando a pesquisa tecnológica para a introdução de fermentadores, que é um cultivo em fermentador, um tanque onde coloca o bacilo, né? BCG é uma bactéria, e dentro do meio de cultura o bacilo cresce, mas
nós não tivemos apoio da direção e tivemos que continuar nessa linha. Mas foi uma experiência que me trouxe muita vivência. Depois de passar por laboratório do BCG, onde era produzida a vacina BCG oral, e um produto chamado OncoBCG, que era muito usado para tratamento pós-operatório de câncer de bexiga, para evitar a recidiva do tumor, né? Mais tarde, esse uso que teve restrição, porque veio a fase do HIV, e como a vacina BCG é uma vacina viva, tinha riscos de, num organismo muito imunodeprimido, o BCG começa a multiplicar e transformar num risco por infecção no organismo. Então, foi restringido o uso, mas até hoje, o Instituto Ataulfo de Paiva, lá do Rio de Janeiro, produz esse imunoterápico. Foi depois dessa estadia no laboratório de BCG. Encontrei isso na internet sobre Iarice, foi depois dessa estadia, não? Fui para laboratório de processamento de plasmas hiperimune, uma área completamente nova para mim. É diferente da vacina, porque é um laboratório de produção de soros, e muitas pessoas, ainda hoje, faz uma certa confusão entre soro e vacina. A vacina, por exemplo, é uma substância, um antígeno, que é injetado no organismo de uma pessoa, o anticorpo para proteger contra a doença infecciosa. E o soro não, é diferente. A pessoa recebe já o anticorpo que é produzido no organismo de um outro ser humano ou pessoa, e quando tem algum acidente, rapidamente recebe o anticorpo para neutralizar o efeito do veneno que foi inoculado. Para soros, temos o soro antiofídico, que faz parte do soro antibotrópico para jararaca, anticrotárico para cascavel, tem a mistura dos dois soros, que chamamos de botrópico crotárico, tem o soro antielapídico, que é para cobra coral verdadeira, né? Então, esse soro é produzido a partir da inoculação do veneno em cavalos, que é um bom animal soroprodutor. O veneno é processado e inoculado de maneira que não provoque a intoxicação e morte do animal. Então, são doses muito baixas, subletais, e o organismo do cavalo, aos poucos, vai respondendo com produção de anticorpo, e então tem a fase de imunização, depois tem a fase de avaliação da resposta do animal, através de teste rápido de laboratório, e os animais que apresentam quantidade suficiente, mínima de anticorpo, é sangrado,
até uma quantidade entre 10 a 15% do peso total, né? E esse sangue é coletado numa bolsa de sangue, semelhante à bolsa humana de sangue, só que bem maior. E tem um anticoagulante, e isso vai separar o plasma e a porção de hemácias do animal. O plasma é enviado para o instituto, porque tudo isso é feito lá na Fazenda São Joaquim, que fica a 50 quilômetros do instituto, lá em Araçariguama, vizinho de São Roque. O plasma é enviado para o Butantan, e no Butantan esse plasma é processado. Então, eu fui responsável pelo laboratório de processamento desse plasma. E o plasma contém, além do anticorpo, uma série de componentes do plasma, né? Tem albumina, tem fibrinogênio, tudo isso durante o processamento é eliminado, e o soro purificado fica exclusivamente com o anticorpo, que nós chamamos de IgG. Também, quanto melhor for o processo de purificação do plasma, a qualidade do soro é melhor e o efeito adverso diminui o risco. Nós conseguimos melhorar muito a qualidade do nosso soro, introduzimos mais uma etapa de purificação, introduzindo cromatografia no final do processo. Outros laboratórios de produção, como Vital Brasil, Ezequiel Dias, ainda não introduziram essa segunda purificação mais fina. Eles fazem o processamento do plasma através de precipitação com sal de sulfato de amônia. Sulfato de amônia vai separando em etapas coisas que não interessam do plasma do animal, tá? E depois é feito todo o teste de controle de qualidade. Foi uma experiência boa, recebi muitas visitas de pessoas de outros países, América Latina, interessados em aprender a técnica de produção de soros, e fomos trocando intercâmbio. Isso aconteceu com Costa Rica, países da América Central, e depois dessa fase, fui para controle de qualidade. Mas nessa época, e na década de 97, acho que foi 97, 98, passei a ser farmacêutica responsável técnica de todos os produtos do Instituto Butantan. A farmacêutica anterior pediu aposentadoria e eu assumi esse posto, mas até então achava que era uma coisa simples, era só colocar meu nome na bula e na caixinha dos produtos e pronto. Mas não, tem uma série de obrigações, e uma delas foi cuidar da parte regulatória de todos os produtos do Butantan, que é registro, né? Foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mais ou menos nessa mesma época,
Anvisa, e fui fazer curso para aprender como que fazer era o trabalho, porque eu não tinha muita noção disso. E aí aprendi muito e também descobri que uma grande parte do trabalho seria documental. Muito dossiê técnico, cuidado na confecção de bulas, informações. Então, foi um aprendizado, até então, que eu não tinha noção da importância, porque, para mim, parte de papéis era uma coisa secundária. A minha função sempre foi na bancada, né? Trabalhar no, com experimentos, e aí tive que mudar o meu foco e fui, aos poucos, afastando da parte laboratorial. Também tive que assumir o laboratório de controle de qualidade, porque o laboratório não estava de acordo com as exigências do Conselho de Farmácia, que exigia que a responsável fosse uma profissional farmacêutica, e a pessoa que ocupava esse posto era da área de biologia ou de biomédicas, não estou me lembrando no momento, mas foi o local que eu mais trabalhei e sofri, e ainda acumulei também a parte regulatória, né, que não podia deixar de lado. Então, no controle, aprendi com a ajuda de uma outra pesquisadora que veio do Fiocruz, né, do Biomanguinhos, para prestar serviço durante 3 anos para modernizar os laboratórios. O controle de qualidade é formado por 3 laboratórios, agora 4, controle biológico, onde faz teste dos produtos fabricados em animais. O controle microbiológico, onde o principal teste é o teste de esterilidade, para ver se o produto não tem nenhuma contaminação, fora outros testes também, monitoramento ambiental, agora muito importante, e controle físico-químico. Naquela época, quando eu já estava no controle, surgiram muitos questionamentos sobre o uso de animais de laboratório, para diminuir o sofrimento dos animais, fazer testes desnecessários. Então, começou-se a desenvolver em todos os outros produtores de vacinas, mesmo indústria farmacêutica, desenvolvimento de teste in vitro para diminuir o uso de animais de laboratório. Fez-se muito teste enzimático, reação imunoquímica, teste em cultura de tecidos, placas com células vivas, para você fazer os testes, mas o maior problema é que, até hoje, a farmacopeia brasileira, que dita é uma bíblia de medicamentos e vacinas, não atualizou, e o produto final, quando está tudo aprovado,
o teste biológico tem que ser feito em animal. Então, a gente reduziu o uso de animal em testes intermediários, mas quando o produto está pronto, está na ampola, né, passou na esterilidade, no fisicoquímico, vai ter que fazer um teste em animal. O soro, por exemplo, tem que fazer para dosar a quantidade de anticorpo que tem a ampola, tem uma margem correta que tem que conter, e isso vai ser avaliado em camundongos, teste em camundongos. Tem o teste de inocuidade, que é para assegurar que a vacina, o soro, não dá efeitos indesejáveis ao ser inoculado num ser vivo. Então, isso é feito em cobaios e também em camundongos. Então, nós não conseguimos ainda dispensar totalmente o uso de animais para liberação de vacinas. E agora ficou cada vez mais, o cerco se aperta, porque agora tem a comitê de ética em uso de animais de laboratório, você precisa reportar, justificar o uso do animal. Então, é muito controlado. Antigamente, não tinha. Deu errado o teste, vamos repetir, né? Agora não, tem que ter a justificativa, qual o problema que ocorreu, esperar que o comitê libere, autorize a repetição do teste. Então, tem muitas regras, por isso os testes têm que ser feitos com muita atenção para não ter necessidade de repetição. E aí eu fiquei no controle, mas enquanto a direção procurava outra pessoa para me substituir, porque o meu trabalho como responsável técnica e na parte regulatória estava ficando cada vez mais grande o volume de trabalho, ou muitas idas para Brasília, para o Rio de Janeiro, para discutir sobre testes, sobre registro, revalidação de registro, e tornou-se muito pesado para mim, né? O meu turno de trabalho começava entre 7h30, no máximo 8 horas, e às vezes 9 da noite ainda estava lá, isso de segunda a sexta, né? Então, eu fiquei muito esgotada. E também juntou nessa época a, a transferência de tecnologia da vacina da influenza, com um fabricante que na época era chamado Aventis Pasteur, atualmente chama-se Sanofi Pasteur. Então, o Butantan fez o contrato de transferência de tecnologia da vacina da influenza para o Butantan. No começo, eu não estava assim muito a par de qual é a finalidade dessa transferência de tecnologia, por que o Butantan não desenvolve já a vacina aqui no Instituto. Mas o tempo para desenvolvimento e até a produção requer muito investimento, muito tempo, e a transferência de tecnologia, além de ser
apesar de ser trabalhoso, o processo era mais rápido. E, mesmo pagando os direitos do produtor oficial, o custo ficava menor. E assim foi feito. Eu mesma fui para Lyon, onde tinha, até hoje funciona a fábrica de produção da vacina da influenza deles, e também em outra região, na região de Normandia, chamado Val de Roy. Então, eles têm plantas em 2 locais, e para absorver os conhecimentos no intercâmbio para a transferência de tecnologia, né? Então, quando fala-se agora no COVAX, que tem a transferência de tecnologia, eu sei que é um processo mais rápido do que desenvolver a vacina desde a, da parte de pesquisa básica até chegar à produção de fato. É um tempo muito longo e requer muito recurso. Então, o que se faz? Faz um convênio, um contrato com o produtor que já tem toda essa tecnologia, e eles passam para nós. Mas é um processo que depois eu vou entrar com um pouco mais em detalhe, tá? Para não fugir muito do nosso assunto. E durante esse período que eu trabalhei na parte regulatória, no controle de qualidade e como responsável técnica, recebi também muita demanda de outros locais, outras autoridades sanitárias, para compra de soros e vacinas. Em especial, o soro antidifterico, que é feito para combater a difteria, uma doença que julgava-se que já não existia mais, começou a pipocar nos Estados Unidos, na Europa, porque muita gente deixou de tomar a vacina tríplice bacteriana, que era com a finalidade, né, de proteger contra a difteria, tétano e pertussis, e começou a circular casos de difteria. E aí o CDC de Atlanta, junto com o FDA, entrou em contato conosco para adquirir o nosso soro, mas antes precisava de uma série de documentos para qualificar o Instituto Butantan como um produtor sério e que o produto era seguro. Então, foi um trabalho interessante também, em contato com essas autoridades, e também a vizinha Canadá também solicitou em vários estados do Canadá, cada província, né, as províncias comportam como se fosse uma autoridade separada de um país inteiro. Então, para cada província, que nem Ontário, Quebec e outros, cada um pedia essas documentações. Como a gente já tinha feito para
CDC de Atlanta, foi mais simples. E isso também aconteceu com o pedido da Inglaterra, da França, todos através da autoridade regulatória deles, Anvisa deles, né? E então surgiu também o interesse de outros países de adquirirem nossa vacina, porque até então era o soro antidiftérico, mas aí, por exemplo, 3 países do norte da África, Argélia, Marrocos e Tunísia, resolveram comprar o nosso soro antirrábico, porque nesses países a raiva humana é muito frequente. E quando o único jeito de salvar a vida de uma pessoa que foi contaminada pelo vírus da raiva é o soro. E tinha muitas mortes. E aí eles resolveram importar o nosso soro para utilização lá no país deles. Então, recebemos a visita, né? Porque para tudo isso, além da documentação, tem as inspeções para eles conhecerem. Da mesma forma como a Anvisa foi para a China, para outros países que estão produzindo a vacina anti-Covid, eles também vieram aqui no Butantã para uma inspeção e ver a qualidade do nosso produto. Então, eu era responsável por receber esses grupos, além do diretor do instituto e diretora da divisão de produção. Era um pouco desgastante, porque você tem que se comunicar tudo em inglês, né? Alô? Oi? Posso continuar? Sim, sim. Tá. Além do sotaque dos indianos também que vieram, dos egípcios, é muito complicado o costume deles também, muçulmanos. Então, a gente passava uns dias apertados quando nós estávamos com visitas assim, né, estrangeiras. Mas foi uma experiência muito interessante. E o Instituto Butantan sentiu também a necessidade de investir numa segunda língua, o inglês, né, para outros membros do laboratório de produção, porque tudo você precisava comunicar em inglês. E é complicado você atender e ser tradutora ao mesmo tempo, né? E aí, acho que foi lá para 2014, 13, começou a investir, principalmente pessoal que estava na liderança, para aprender leis e facilitar o atendimento dessas inspeções. Isso daí foi muito nítido quando recebemos a inspeção do OMS. O doutor Isaías, antigo diretor, resolveu que seria interessante nós recebermos a qualificação da OMS para fornecer vacina para a Unicef.
vacina tríplice e vacina de hepatite. Foi um processo muito longo, vieram experts do OMS para fazer visita, auditoria nos laboratórios envolvidos na produção de vacina do tétano, difteria e pertussis, e, na época, muitas pessoas não dominavam inglês. Então, era muito difícil a comunicação. O processo seguiu por anos, mas, no final, eles falaram que tinham interesse por vacina múltipla, que unisse a vacina tríplice DTP com hepatite. E aí começou-se a pesquisar, inclusive o Ministério da Saúde se interessou e resolveu que seria mais conveniente uma vacina quádrupla, em vez de tríplice, para, numa inoculação, dar os 4 tipos de vacina numa criança, né? Eu acho isso muito válido, porque é menos picada que a criança leva. E a tendência é cada vez mais ter vacinas múltiplas. O problema é que nem sempre misturar vários tipos de vacina numa só dá certo, porque tem interação entre diferentes tipos de vacina. Nós notamos isso entre a vacina pertussis e a vacina da hepatite B, quando nós juntamos, né? E eu saí dessa área de controle e tudo, bem na época que o pessoal da produção estava tentando buscar uma solução para como resolver esse problema, porque a antigenicidade da vacina muda, começa a cair o titro, não é uma coisa muito simples como a gente pensava, só misturar e pronto. Então, tem uma série de problemas técnicos que dificulta essa parte de investigação, né? Para ver a causa do que está acontecendo. E eu, por minha vez, fui tornando cada vez mais profissional de papéis, de gabinete. Nos últimos tempos, eu tinha perdido completamente o contato e habilidade para mexer com a parte laboratorial, né? Mas também eu acho que faz parte da evolução da carreira. E aí continuei nessa área e sempre mexendo com a parte regulatória e também, como responsável técnica, tive que atender, junto com a minha colega médica, ocorrência de acidentes, porque o Butantan fabrica o soro antilonômico, que é aquelas taturanas que causam acidentes hemorrágicos e que uma época foi muito comentada na mídia também, acidentes, queimaduras por toxina da Nonomia oblíqua, que é uma taturana que depois vira mariposa. E esse soro era muito requisitado
pelos países da América Latina, num caso de acidentes. Eles não tinham soro e pediam para enviar o soro para atender um caso grave de acidente, porque muitas pessoas desenvolvem apenas uma irritação local, né, queimadura, mas alguns pacientes vão evoluindo para casos mais graves, dá uma hemorragia, problema renal, e se não for socorrido adequadamente, vai a óbito. Então, recebemos vários pedidos desesperados de pessoas crianças que tiveram contato com a taturana e que estavam passando mal no Peru, na Colômbia, em vários países da América Latina. Teve um caso de uma turista americana de 20 e poucos anos, que veio fazer turismo na mata, lá na Amazônia, e teve contato, né, acidentalmente, por ser dessa taturana, e voltou muito mal para o país dela. Aí, uma profissional lá do CDC de Atlanta lembrou de mim e mandou um pedido desesperado que ela falou que era caso de acidente por pneumonia e que precisava desse soro. Mandamos correndo, mas isso já depois de passado algum tempo, né, que ela estava internada em estado grave, e aí conseguimos mandar, mas aí tivemos notícia que na manhã que o soro chegou no aeroporto, a moça tinha falecido. Foi muito frustrante, porque se tivesse a tempo, ela estaria salva. Então, são acidentes que, a princípio, parece muito corriqueiro, mas que traz consequências graves. Ai, desculpe, está dando cada relâmpago aqui. Bem, vamos continuar. Bom, como parte da transferência de tecnologia da vacina da influenza, que foi um processo que agora parece que com a urgência, né, e a gravidade da pandemia, as autoridades regulatórias, tanto de fora como daqui, eles estão facilitando, agilizando um pouco mais o processo, mas, de qualquer jeito, é uma coisa que não dá para queimar as etapas. Existe toda uma etapa de transferência de tecnologia que consta no contrato, né, que faz entre o produtor e o outro que vai adquirir essa tecnologia. Então, tem a fase de transferência de, uma vez assinado o contrato, começa o treinamento, principalmente dos técnicos, para teste de controle, controle final da vacina, tem testes intermediários também da vacina, durante o processo de fabricação. Então, quando começar, todo esse conhecimento
tem que estar já adquirida, treinada, inclusive o laboratório que está transferindo, eles precisam qualificar esses técnicos como o técnico apto a fazer os testes. Então, começou nessa etapa e depois teve a etapa com o pessoal que ia se envolver na produção da vacina, desde cultivo do vírus. No caso da influenza, o vírus cresce em óvulos embrionados. Mais tarde, no final da apresentação, eu vou passar um vídeo e vou explicar, vai ter como que é feito. Mas, por ser vírus, normalmente, o cultivo é feito inoculando o vírus numa célula viva. No caso do Covid, do coronavírus, para a produção da Covid, da vacina da Covid. Coronavac. Feio. O negócio aqui está feio. É feito usando uma cultura de célula chamada Vero. Então, essa célula Vero é cultivada num fermentador, é um tanque de 500 litros, de 300, depende da capacidade de cada produtor. Dentro desse tanque é colocado meio de cultura para a sobrevivência do vírus, da célula, né? As células ficam dentro do meio de cultura, tem mais detalhes, mas não vou entrar. E aí é inoculada a cepa de vírus, o vírus entra na célula e começa a se multiplicar. Aí esse vírus vai ter um crescimento ideal, porque tudo isso é acompanhado, e quando tiver na maior curva de crescimento ascendente, para a fermentação, é separado o vírus, e esse vírus é processado, inativado, e aí faz a vacina. No caso da gripe, não. É feito em ovo embrionado. Então, você tem que inocular o vírus ovo por ovo. Tem que ser um ovo especial, não é um ovo que a gente usa na cozinha, né? E aí o vírus cresce no líquido alantóico do ovo. Depois de crescido, esse líquido é colhido e aí começa o processamento para inativar o vírus, né? Inativar quer dizer matar o vírus. E a purificação. Então, são várias etapas. Então, tudo isso é feito dentro de um laboratório de biossegurança, né? Porque não pode ter derramamento de nenhum vírus para fora para o meio ambiente. Tudo que for descartar precisa ser certificado que não tem vírus viável, né? Você autoclava tudo e depois é enviado para o aterro sanitário, né? Depois de certificado que não há nenhum organismo viável naquele produto de descarte. Doutora Ivone, Oi.
Deixa eu fazer uma pergunta, desculpe. Esse processo da produção da vacina da gripe, ele é semelhante ao da Covid-19, ou não? É semelhante. A única diferença é o cultivo. O da influenza é cultivado em ovos. É muito trabalhoso, sendo que do Covid é num tanque de fermentação, sabe? Então, esse tanque substitui os ovos, porque é um trabalho insano o resíduo que junta depois que você coletou o líquido alantóico, né? É muito trabalhoso e, além de tudo, fica oneroso. Já tem alguns fabricantes da vacina da influenza que estão tentando cultivar em fermentador e dispensar os ovos, né? Tá, Porque perfeito. é muito mais fácil de controlar a contaminação, sabe? A segurança é maior, porque vocês vão ver no vídeo, o vírus fica exposto, sabe? Por isso que tem que ser no laboratório de nível de biossegurança, eu não sei se é 2 ou 3. E posso fazer uma outra pergunta? Pode. Na sua opinião, por que o Butantan acabou não desenvolvendo todas as fases da vacina, já que é uma tecnologia que razoavelmente ele domina, né? Talvez, não sei se é uma questão de investimento, que Tem a as fábrica duas coisas. Precisa de muito investimento e também precisa de tempo, sabe? Porque para você iniciar com um vírus novo, precisa de muita pesquisa e investigação, né? E isso leva tempo, não é rápido. Sendo que lá na China, como eles começaram com a pandemia, foi o primeiro país, e eles já iniciaram a pesquisa, e eles estão muito fortes nessa área de produção de vacinas. A produção dos insumos, né? Dos insumos. De insumos, farmacêuticos também, né? Porque agora, não sei, antes a gente falava de book, de concentrado. Agora virou, como é que é? IFA, não é uma coisa assim? É isso mesmo. Eu fiquei no começo meio confusa. O que será isso? É insumo farmacêutico ativo, que mudou de nome só. Para mim, é vacina concentrada ou já formulada, como chega lá no Rio de Janeiro, pronto para ser envasado. Então, é em book, a granel. Produto a granel. E, doutor Ivone, a senhora não quer contar um pouco para a gente sobre a questão da história das vacinas, sua atuação no Centro de Memória? Desculpe, não sei se é conveniente agora, mas... Não, tudo bem. A vacina... Bom, o Instituto Butantan foi fundado justamente para combater o surto de peste bubônica que surgiu lá no Porto de Santos. Isso todo mundo já sabe, porque já passou N vezes, né, com essa comemoração de aniversário de 120 anos. Mas, enfim, foi para o Vital Brasil, iniciou a pesquisa para o combate da peste bubônica, tentando produzir soro e vacina em paralelo. No fim, quem acabou tocando mais a parte de vacina foi lá o Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, porque Oswaldo Cruz também foi para
para Santos. Né? Foi para Santos. Aliás, os dois pegaram peste bubônica, mas conseguiram recuperar. E aí, como o Vital Brasil era mais ligado à produção de soro, porque ele já, no final de 1897, 98, ele já estava tentando produzir vacina antibotrópica e anticrotárica, que é para jararaca, né? Botrópico é jararaca e crotárica cascavel. Então, ele foi mais para o campo do soro antipestoso, né? Mas não deixou também de fazer a investigação para a criação da vacina. A vacina no Butantan, a história começa mais lá para a década de 1920, 20 e pouco, quando eles começaram a produzir o soro antitetânico e o soro antidiftérico, né? Para inocular os cavalos com a toxina do tétano e da difteria, é preciso cultivar a bactéria, né? E no meio de cultura a bactéria libera toxina, aí colhe essa toxina altamente potente e trata naquela época tratava com formaldeído, para tirar a toxicidade, senão o cavalo não resiste, né? Porque a toxina é muito potente. Então, dava um tempo necessário para destoxificar a toxina e aí injetava nos cavalos em doses pequenas para produzir anticorpo. E, ao mesmo tempo, começaram a pesquisar a possibilidade de produzir vacinas, porque depois que a toxina perde a capacidade tóxica, é chamado toxoide, ou anatoxina. Então, a anatoxina diftérica e a anatoxina tetânica são as matérias-primas para a fabricação de vacina, tá? Aí, melhorando a purificação e manter a capacidade de produção de anticorpo, né? Eles foram preparando vacinas cada vez mais puras, né? Naquela época, né? A gente não sabe o quanto era puro, mas eles acreditavam que eram puros. E aí surgiu a vacina do tétano e vacina da difteria. E depois surgiu a vacina da raiva, né? Que eu não tenho conhecimento como que eles faziam para cultivar o vírus. Eu sei que a vacina anterior, que o Butantan fabricava, o vírus era inoculado, vírus vivo, no cérebro de camundongo lactente. Os camundonguinhos recebiam injeção de vírus no cérebro, e o vírus, que tem uma afinidade especial por tecido nervoso, alojava no cérebro do camundongo e multiplicava. Aí sacrificava o camundongo, extraía o cérebro, e do cérebro separava o vírus, né? O vírus era inativado, né?
e tentava se purificar da melhor maneira possível, com a tecnologia que tinha na época, e esse produto era a vacina da raiva. Hoje em dia, a vacina da raiva é cultivada em fermentador, também em cultura de célula chamada célula vero, que, aliás, é a mesma célula que vai cultivar o coronavírus para a produção de vacina. Tá? A vacina da dengue é cultivada na cultura no fermentador, usando cultura de célula vero. Então, tudo isso é uma nova tecnologia que surgiu ao longo do tempo, mas na época que não tinha tudo isso, sacrificou-se muito camundongo, e a qualidade da vacina não era das melhores, porque, às vezes, sobrava restos de tecido nervoso do camundongo e dava muito efeito colateral, sabe, na pessoa que tomava a vacina. Dava paralisia, uma série de eventos adversos bem graves, né? Então, e hoje em dia, a Anvisa proibiu, mesmo em animais, né, como cachorro, gato, produzir vacina da raiva, que o método chama Fuenzalida Palacios. Vacina feito por método de Fuenzalida Palacios não é permitido mais o uso aqui no Brasil. Né? Doutor Ivone, Oi. Pela questão da hora, do tempo, não gostaria de passar o vídeo. Eu queria passar aquele primeiro, só o, como é que chama? O PowerPoint. Rapidinho, será que dá? A gente passou, aliás, que a gente não sabia, mas aí a gente pode passar para você só mostrar, não tem problema não. Mas aí eu vou bem rapidinho, para não perder tempo. Ivone, Oi. A senhora está vendo os slides? Agora apareceu. Então, Bom, pode ir passando. Bom, aqui já falei, aqui também. Bom, aqui está mostrando os cavalos, né, lá na Fazenda São Joaquim. Antes era no Instituto Butantan mesmo, recebendo
o veneno, a toxina, porque o soro tem o antiofídico, antitóxico e antiviral, que é o rábico, né? Então, o cavalo, primeiro, é higienizado, né? E depois recebe a injeção do antígeno, que pode ser veneno de cobra, toxina ou vírus. Pode passar. Pode passar também. Aqui é o frasco de produto do Butantan. Pode passar. Aqui já é um laboratório de produção de vacinas, tá? É o laboratório moderno. É uma pena, mas eu não tenho fotos de laboratórios antigos que eram em frasquinho, o meio de cultura era em frasquinho por frasquinho, e aí depois tinha que colher e fazer o processamento. Agora não, é feito tudo num tanque. Pode passar. Aqui está falando das vacinas. Aqui está a vacina, o principal produto atualmente é a vacina da influenza, né, que o Butantan fornece para a campanha nacional. Tem a vacina da HPV e a vacina hepatite B, que está tendo processo de transferência de tecnologia. Aqui é um laboratório novo que já está montado para a produção de vacina da dengue, tá? Tivemos que fazer um laboratório novo, seguindo todas as exigências nacionais e internacionais para a construção do laboratório, e foi feito vacina, lotes piloto para fazer o ensaio clínico. O ensaio clínico fase 3 da vacina da dengue terminou, e agora o grupo está levantando, coletando os dados para apresentar à Anvisa. Mas essa pandemia do coronavírus vai atrasar tudo, porque a prioridade mudou, né? A nossa vacina da dengue são 4 subtipos de vírus, né? A composição. Não é como vacina da Coronavac, que é o único vírus. A composição. Doutora Ivone, só um instante. Eu queria pedir para Heloísa ela apagar o slide que ela colocou, porque aí minimizou a sua apresentação. Já voltou? Acho que você precisa fazer a apresentação novamente, né? Ana. Por favor. Obrigada. Voltou? Voltou. Pode passar. Já falei. Essa parte também, já falei. Era mais para mostrar a imagem. Essa Memórias do Instituto Butantan era uma publicação que existiu até um tempo, hoje foi substituído por outro tipo de publicação, mas muito útil para pessoas que gostam de história da ciência, sobre trabalhos que foram feitos no Instituto.
Eu mesma uso bastante. Pode passar. Aqui também já falei. Então, vamos para a parte do vídeo, aí eu vou explicando. Pode ir falando, se quiser. Aqui, os ovos estão chegando para serem inoculados. Bom, eles inverteram a fase, mas... Os ovos vão para a incubadora e aguarda a hora da inoculação. É feito teste para ver se não tem morte de embrião. Aí está sendo inoculado o vírus. Aí volta para estufa e o vírus vai crescer dentro do ovo. Aí já é a colheita do líquido alantóico. Então, o ovo é virado, essa parte é meio complicado, dá muito resíduo. Então, o embrião, tudo é descartado e vai para o tanque, no tanque é filtrado, e aí começa o processo de purificação. Aí já está mostrando a vacina pronta. Está dentro desse tanque e vai ser transferido para a área de invase. Tudo isso é feito em câmara asséptica, completamente livre de contaminação, tá? Porque vocês estão vendo, os frascos estão com a tampinha aberta ainda, né? Qualquer bactéria que passar por aí vai contaminar o produto. Então, isso não pode acontecer. Aí, depois que pôs a rolha, coloca o lacre, né? Agora, não é tão rápido assim. Depois de tudo, ainda vai ter o teste de controle de qualidade, tudo isso, tá? Aí não está mostrando todinho o processo, mas o que leva muito tempo também são os testes de controle. Mas sem esse teste você não pode liberar o produto. Além do teste feito pelo no controle de qualidade do Butantan, que a gente fala que é controle interno, a vacina é testada também no controle, Laboratório de Controle de Qualidade Nacional, que é o INCQS, que fica no Rio de Janeiro, tá? Então, eles também
examino a vacina e só depois a vacina é liberada para o PNI, né, Programa Nacional de Imunização, e aí vai para uso nos postos de saúde, tá? É distribuído assim. Eu acho... Oi. Não, eu acredito que, claro que o vídeo é muito rápido e, né, condensado, mas são praticamente todas as etapas que é produzida a Coronavac, por exemplo, né? Só que a única diferença é que não tem ovo na história, tá? É um tanque fermentador com meio de cultura, né? Cheio de células vero, né? E aí, o vírus, né, o coronavírus é inoculado, a gente inocula a partir de cepa, semente. Sempre quando começa a produção de vacina, você tem que abrir uma semente qualificado, oficial. E aí nós chamamos de inóculo, e esse inóculo é colocado no fermentador. Normalmente não joga de cara num tanque grande, vai aumentando em etapas. Primeiro vai num tanque menor, primeiro vai num garrafão, por exemplo, ou aí deixa algum tempo, o vírus cresce, aí passa para um tanque maior, e desse tanque maior vai para o fermentador final. E aí o vírus multiplica, cresce, ele sempre tem o acompanhamento da cinética de crescimento do vírus. E aí o pessoal já sabe que hora, quando se dá o máximo de crescimento do vírus, porque também não pode deixar o vírus crescer demais, que aí começa a vir a fase de declínio, os vírus começam a morrer, porque não tem mais nutriente suficiente no meio de cultura. Então, não pode ser esperar demais, tem uma fase ideal. Né? Então... Não, eu queria dizer o seguinte, eu já tenho uma série de pessoas inscritas aqui para fazer perguntas. Eu vou passar então para a Elane. Tá. É isso, Elane? Aí você formula as perguntas que estão sendo feitas no chat. Sim, tudo bem? Doutora, a senhora, se quiser falar mais alguma coisa para encerrar, fique à vontade, aí a gente encerra e começa o bloco de perguntas. Eu esqueci de falar uma coisa. Tudo isso que eu falei do meu trabalho na parte regulatória e também como responsável técnica, eu compartilhei e convivi muito com o pessoal da garantia da qualidade, que é um departamento vital agora nos laboratórios, porque sem a garantia, acompanhando tudo, no treinamento de funcionários técnicos, porque quando a Anvisa vem, eles querem ver documentos sobre a ficha de cada trabalhador daquele local que é o foco da inspeção, o treinamento periódico, tudo isso tem que ter um dossiê individual de cada funcionário. E quem providencia tudo isso é a garantia da qualidade junto com a direção de cada laboratório, né? Isso é muito importante, e também o treinamento periódico sobre noções de boas práticas de qualidade, um conceito que antigamente não existia, e isso é muito trabalhoso, além do custo e tempo que requer, né?
Então, fala, vamos trazer a vacina da Covid, já vamos fabricar aqui. Não é assim. Você precisa ter pessoal treinado, qualificado pelo laboratório que vai fazer a transferência da tecnologia, o laboratório que vai adquirir a tecnologia, tem que ter todo o laboratório montado como uma cópia do laboratório original, né? Tem que seguir todos os manuais de processamento e controle de produção, tem que ter, primeiro, a qualificação de todo equipamento instalado. Isso daí é feito tanto pelo laboratório que está passando a tecnologia, como o Anvisa. E depois começa os primeiros lotes de produção, e aí tem que fazer o relatório, ver uma série de resultados, consistência de produção, tudo isso. E depois tem a qualificação, né? Certificação da Anvisa, depois de passar por todos esses processos que levam tempo, a certificação de boas práticas de qualidade do Instituto Butantan, do laboratório que vai iniciar a produção por transferência de tecnologia, né? E aí, sim, começa a produção. Então, não é uma coisa simples, fácil. As pessoas leigas não têm conhecimento desses detalhes, né? Então, acho um absurdo, mas é uma regra mundial e você não tem como queimar etapas, como no caso de ensaios clínicos. Você tem o fase 1, fase 2, fase 3. Para chegar na fase 3, você tem que ter concluído fase 2. Agora, você tem que fazer seguindo a exigência mundial, que é do OMS, da Farmacopeia Europeia, do FDA, daqui da Anvisa, porque essas regras estão harmonizadas. Então, é igual para todos os países, né? E se você pular alguma etapa, cria um problema sanitário, né? Como no caso da vacina Sputnik, que a gente não tem detalhes se de fato foi feito aquilo, quantas pessoas participaram, porque tem uma quantidade mínima que é necessária para fazer esses ensaios clínicos. E antes do ensaio clínico, tem o ensaio pré-clínico, né, que é feito em animais de laboratório, que é uma parte também que é muito demorada e muito custoso, demanda uma verba muito grande, né? Então, a Anvisa e outras agências regulatórias internacionais abreviaram o que pôde para atender a gravidade do caso, mas não tem como ultrapassar o limite de segurança que a coisa exige, porque tudo é novo, né? É novidade, ninguém conhece. Então, agora que começou a campanha de vacinação, que já seria a fase 4, vão surgindo
problemas, mas isso acontece com outros produtos também, medicamentos, né? Vacina é um tipo especial de medicamento, e soro também, produtos biológicos no geral, né? E é justamente na fase 4 que já é para a população em geral, que começa a aparecer algum evento que, naquela amostragem de voluntários da fase 3, não foi detectada, né? Por isso que está essa briga da Pfizer com o Brasil, se assume, se não assume a culpa, sabe? Então, tudo isso tem uma história por trás, né? Tem mais